para esclarecer todo esse processo que houve ao longo dessa última década. Na realidade, 12 anos se passaram desde o início do processo até hoje. Perfeito. Eu gostaria que o senhor historiasse um pouco o marco zero disso, que é um decreto municipal desapropriando parte da área do Aeroclube que funciona, está instalado no distrito de São José da Mata. Até o Aeroclube de Campina Grande foi fundado em 1940, na realidade dia 7 de outubro de 40, e essa instituição já vai fazer 85 anos, e quando foi no ano de 2013, um sócio do Aeroclube colocou aí a Prefeitura Municipal de Campina Grande para desapropriar uma parte do Aeroclube, alegando que iria montar uma fábrica de aviões em Campina Grande. Só para a gente explicar possível. A área total do Aeroclube são quantos hectares? 13 hectares. E seriam desapropriados, foram desapropriados 3 hectares. 3 hectares e meio. 3,5. De lá para cá, houveram muitos reveses, né? Idas e vindas, porque a prefeitura prometeu, no acordo, prometia R$200 mil, que foram cumpridos, mas o asfaltamento da pista. Os 200 mil foram depositados em conta, na conta da prefeitura, mas a pista não foi asfaltada. E passaram-se alguns meses, e como isso não ocorria, a presidência da época do Aeroclube resolveu devolver o dinheiro à prefeitura, e isso gerou esse fato judicial que vem se desenrolando até hoje. Perfeito. Eu vou pegar o bom dia agora do Arthur, para dar sequência aí a esse histórico. Que transtornos esse impasse causou no cotidiano do Aeroclube? Bom dia, Arimatea. Bom dia, Anchieta, Raíssa, Gabriel, o Araújo lá na técnica. Bom dia a todo mundo de Campina Grande. Diversos transtornos ocorreram, certo? E em especial porque, na época, ficou muito mal regrada os acessos entre as duas partes, né? O Aeroclube hoje, como sempre foi, detentor da pista, né? Inclusive a gente chama disso o nosso principal ativo do aeródromo, e a gente tem por obrigação, inclusive legal, manter a operação segura, mantê-lo em condições e controlar as operações dentro dele, porque nós somos o responsável legal pela pista e pelo aeródromo como um todo, né? E como ficou muito mal regrado esse momento, a gente, esses 12 anos, houve acesso de aeronave o tempo todo, através de um terreno que passou a ser de terceiros, né, porque foi desapropriado, e trazendo diversos transtornos para a gente nessa linha, né, em especial pela falta de controle aí do que estava, das aeronaves que entravam e saíam ali do aeródromo, e também de certa forma, esvaziar o Aeroclube, inclusive financeiramente, porque uma das fontes de receita são as aeronaves particulares, né? Acho que até, inclusive, nossa principal fonte de receita são as aeronaves particulares, que ali mantêm as suas aeronaves no Aeroclube, e alguns outros eventuais, né, que venham pousar ou utilizar as nossas instalações. Do ponto de vista do órgão que regulamenta o funcionamento de aeroportos no país, nesse intervalo de tempo, houve punições ao aeródromo em função desse impasse de natureza jurídica? A ANAC, né, ela é a Agência Nacional de Aviação Civil, ela audita tanto os aeródromos públicos como os aeródromos privados. Os públicos são de acesso público, como o aeroporto de Campina Grande, e o nosso é um aeródromo de acesso privado, tá? Nós, em 2021 ou começo de 22, mais ou menos, houve uma fiscalização da ANAC. Lá foi detectado algumas não conformidades, normal de praxe, certo? Todas elas a gente rapidamente... Mas nessa auditoria, sim, eles verificaram alguns pontos relativo a esse acesso
vou falar não regular, tá certo? Chama melhor o termo, não regular, e desde então esse processo administrativo ainda se encontra vivo, né? As pequenas correções que eles apontaram nós resolvemos, mas esse processo ainda está vivo lá na ANAC, né? E a gente espera que com esse desfecho, em tomando de volta, a gente consiga inclusive encerrar essa eventual pendência que tem lá, tá certo? Perfeito, vou voltar aqui para o Ricardo. Ricardo, o que foi alegado pela Prefeitura para não consumar a questão da pavimentação, para simplificar aqui para entendimento nosso, asfáltica da pista, e qual foi a reação quando da devolução desses recursos lá atrás? Bom, isso aí nós não sabemos a causa do não cumprimento do acordo, mas essa foi o principal motivo porque a antiga presidência não acatou essa decisão da desapropriação. O presidente da época, que era Raimundo Gadelha, passando-se os meses, ele, como via que a prefeitura não tomava a iniciativa de asfaltar a pista, ele simplesmente devolveu o cheque, o mesmo cheque que a prefeitura tinha dado para ele daquela primeira parte, e de lá para cá vem se discutindo essas questões, se realmente existia alguma viabilidade com relação ao processo da apropriação, porque a empresa que ganhou, vamos dizer, esse benefício, né, ela não cumpriu com as suas cláusulas, né, as cláusulas do contrato, no sentido de desenvolvimento de aeronaves e geração de empregos. Então, isso foi o que foi discutido na ação. Enquanto esse período se alongou aí, foram muitos anos, como o senhor mencionou há pouco, como é que foi no cotidiano, no dia a dia, essa convivência entre um aeroclube que queria de volta a sua área, por descumprimento contratual de um decreto, e a empresa que entrou como uma beneficiária em paralelo dessa ação do poder público? Foi se criando um clima de animosidade, porque não existia comunicação e não existia uma interação no sentido de se preservar as regras de voo. Então, o tráfego aéreo era mal gerenciado, no sentido de que a gente muitas vezes não sabia dos tráfegos que estavam chegando ao aeroclube. Então, assim, a direção do aeroclube, no caso presidência e diretoria, não tinha o conhecimento dos aviões que chegavam e dos aviões que saíam. Então isso, apesar da gente ter todo o ônus jurídico, civil, né, com relação a possíveis acidentes que pudessem existir, e aqui nós agradecemos a Deus de não ter acontecido nenhum acidente grave que viesse a levar ninguém a óbito, mas caso houvesse, em decorrência de um tráfego vindo do outro lado da nossa pista, poderia nos colocar numa situação difícil juridicamente, porque a gente estava respondendo judicialmente por isso. Perfeito. Arthur, só para explicar para a compreensão de quem nos acompanha, a desapropriação dessa área de 3,5 hectares anexa ao Aeroclube de Campina Grande possibilitou à empresa beneficiária de também usar essa parte da pista do aeroporto nesses voos que ela autorizava? Não, esse é o que eu falei que ficou mal regrado, certo? O decreto, de fato, desapropriou e são duas áreas, inclusive, não contíguas, uma de 2,5 e mais ou menos uma de 1 hectare. Uma fez todo sentido, foi criada até alguns hangares ali vizinhos, a outra é uma área totalmente separada, que até hoje a gente não entende porque também houve essa desapropriação, mas em nenhum momento ficou regrado nem em contrato, nem no eu olho todos os autos, né, do que está escrito, o que foi regrado, nenhum momento ficou autorizado ou teve alguma obrigação do aeroclube em ceder o acesso da pista para aeronaves de terceiros, tá certo? Isso veio por consequência do decreto somente. Exatamente. Como o decreto foi para criar uma empresa de uma fábrica de aviões, né, que
operaria através da pista, ficou assim, tacitamente subentendido que, certo? Mas não existe nenhum regramento oficial escrito sobre o assunto. Que determina, no prazo, me parece, 90 dias, que seja reincorporado, reintegrado ao aeroclube esses 3,5 hectares, não é isso? Sim. Na última sexta-feira, o juiz da primeira vara finalmente resolveu o problema, dando uma decisão de que essa área deveria voltar para a administração do aeroclube, e com isso a gente pretende que as coisas voltem ao normal e a gente possa gerenciar todo o conjunto e movimentação que o aeroclube tem feito ao longo desses últimos anos. Perfeito. Arthur, essa nova realidade aí de retomada da área plena do aeroclube possibilita a retomada de quais projetos, ou descortina também quais novos projetos para a entidade, para o aeroclube? Excelente pergunta, Arimatea. Veja, quando a gente foi desapropriado, a gente ficou com as áreas de possível crescimento adjacentes ao aeroclube, a gente perdeu, certo? Então a gente ficou muito restrito, e até para almejar algum projeto de crescimento ou de alguma parceria, a gente ficou muito restrito. Então, nesse momento, cria-se enormes possibilidades, certo? Nós estamos com conversas com escola de aviação para retorno às atividades de ensino de aviação aqui na nossa cidade, que nós somos um berço de aviadores aqui. Campina Grande é um aeroclube que tem uma história de formação de muitos aviadores. A gente cria oportunidade de discussão com o Estado para operar ali, os aeronaves públicas, por exemplo. Transporte de órgãos, ali é um ponto muito bem localizado, perto dos hospitais, perto do trauma, de acesso fácil. A gente consegue operar ali as aeronaves de polícia, porque ali também é uma região de saída para o Cariri. Então, cria-se enormes oportunidades com a gente agora, com a nossa área recomposta, né, para tocar alguns projetos importantes para a gente, entendeu? De uso, de fato, e de benefício para a sociedade aí, das instalações do Aeroclube de Campina Grande. Imagino que vocês estão em mente também a buscar algum tipo de parceria para o efetivo asfaltamento da pista. Perfeitamente. Uma das restrições que nós tivemos, inclusive de acesso de várias aeronaves, era a restrição financeira. Porque, veja, imagine, de uma hora para outra, as receitas provenientes de aeronaves que eventualmente pousavam, angaravam ali, a gente deixou de ter. E entravam em acesso a outro terreno sem nosso controle, certo? Agora, com essa receita, e a gente pode buscar ter um caixa para contribuir com esse asfaltamento, e também buscar parcerias, olhando esse todo, a forma que a gente pode beneficiar a sociedade, com parcerias com o Estado, parcerias particulares, inclusive. Então, agora a gente tem área para a gente voltar a ter projetos, certo? Qual é a extensão da pista? 900 metros. Na verdade, ela homologada são 800 metros por 20, mas ela fisicamente tem 900 metros por 30. E tem possibilidade de alguma expansão? Não. Mesmo com essa... Muito pouco. A gente está praticamente no limite dos terrenos lá da pista. Perfeito. Em 1940, ali naquele período... Já no desse local? Não, na verdade ele iniciou-se ali onde hoje é o Distrito Industrial, mais precisamente na fábrica da Varig. Quando a Varig foi se instalar aí, houve um movimento, né, de formação do Distrito Industrial. Nesse movimento, o Aeroclube foi lá para São José da Mata, que hoje é a nossa casa. Mas, veja, o Aeroclube foi formado em 40, naquele momento que o mundo experimentava guerras, né? Então foi nessa visão de precisamos formar pilotos no Brasil que foram formados os aeroclubes. E o nosso aeroclube aqui é o primeiro aeroclube do estado, né? O nosso aeroclube é mais antigo do que o aeroclube da Paraíba, né? Que fica em João Pessoa. E Arimatea, nós aqui em Campina Grande, para mostrar a nossa tradição de aviação, o Ricardo pode falar melhor, inclusive, que eu, nós temos o segundo clube de paraquedismo mais antigo do Brasil. Não estou falando do Nordeste, estou falando do Brasil.
Então, veja... Está falando de data de quando? Eu não sei exatamente a data, não, mas deve ser dessa... Em torno disso aqui também. Em torno disso aí 1940. também, 40, 50. Então, você veja da nossa tradição e o o potencial que nós temos aqui na cidade, que o campinense gosta, respira aviação. Quem de nós, quando qualquer pavião está passando aqui em cima, não olha para cima e aponta e acha bonito, certo? Imagine festivais de paraquedismo, imagine todo esse potencial que a gente tem com a nossa característica aqui da cidade, né? Que tudo aqui é o melhor, e é mesmo, de a gente promover esse tipo de coisa. Perfeito. Atualmente são quantos sócios e quantos aviões? Não sei se no caso lá chama berçário também, para os aviões que guardam os aviões. Atualmente, Ricardo. Nós temos em torno de 7 aeronaves que são angaradas permanentemente no Aeroclube, e mais algumas que estão sempre transitando, né? E com relação a sócios, nós fizemos ultimamente um enxugamento de sócios que não estavam participando, tal, e temos em torno de 25 sócios. Mas a ideia é exatamente trazer mais sócios para que a gente tenha uma participação maior na sociedade, né? Temos vários planos para implementar, né? E esticar no tempo essa longevidade, né? Exatamente. Então, a nossa luta sempre foi, Arimatea, no sentido de preservar essa instituição que já é tão longeva, né? E preservando para as próximas gerações. A gente tem que manter esse Aeroclube vivo, né? Para que outros possam usufruir. Perfeito. Obrigatoriamente, para ser sócio, tem que ser proprietário de uma aeronave? Não. Pelo contrário. Nós somos uma casa voltada para o incremento da aviação, e a única exigência é que a pessoa goste de aviação. Então, todos os amantes da aviação que se interessarem em ser sócios podem nos procurar. Claro que tem que ter um perfil, né? A gente tem que analisar o perfil para que pessoas idôneas participem do quadro societário, mas não é necessário que tenha avião, não é necessário que tenha nenhuma ligação direta ainda com a aviação. O Aeroclube tem ou está postulando, pretendendo conseguir alguma aeronave atualmente? Veja só, manter uma aeronave é uma coisa complicada e cara, certo? Então, no momento, como a gente não tem caixa suficiente, a gente não tem condições de pensar nisso ainda, certo? Mas a ideia é trazer escolas de aviação. Temos entendimentos com uma escola de Salvador e com a escola de Pernambuco, né, o Aeroclube de Pernambuco, de manter um posto avançado aqui de instrução de voo. E aí, com isso, a gente pode conseguir vagarosamente, né, arrecadar dinheiro para manter uma aeronave.